Para falar um pouquinho mais aqui sobre a questão da empatia, que assim, esse livro aqui ele tem lá, sei lá, uns 2 capítulos que fala sobre empatia, né? Mirella, eu queria colocar um pouquinho sobre esse assunto, sabe? Que é muito difícil você ter empatia, né? E tem até algumas técnicas aqui para você ter essa empatia com as pessoas e tudo mais, né? O que vocês têm aí de dicas para conseguir promover essa empatia aí? O livro de vocês fala alguma coisa a respeito disso? Fala, meu livro tem um capítulo, inclusive, exemplificando a empatia. Mas ele leva a empatia. Desculpa aí, autor, mas vamos lá. Ele leva a empatia de uma forma que você Fala o seu tem. sentimento Tem pra ele, que ele empatia. não vai ficar bravo com você. Fala o que você tá com o autor. sentindo. Ele Fala vai o que você ter tá empatia sentindo. por você. Fala o que você tá Exatamente. sentindo. Ele fala que você desenvolve a empatia de uma forma inconsciente. De alguma forma, todos nós temos empatia. Mas a gente nunca vai de fato saber a dor do outro, a não ser que nós estejamos dispostos a sentir. Quando a gente está falando de empatia num relacionamento, a gente está falando de uma pessoa que a gente ama. Quando a gente está falando de empatia no sinal onde a gente vê uma criança, a gente está vendo uma metáfora próxima. A gente já foi criança, a gente se coloca no lugar do outro. Mas e quando a gente precisa desenvolver empatia, no caso de um advogado, que precisa defender alguma pessoa que ele não sabe exatamente como foi aquilo? Então, eu sou mais a técnica do negócio, eu não sou tanto emocional, mas existem técnicas para que você desenvolva empatia. E uma das técnicas é o rapport não verbal, que deve ter muito a ver com o que o corpo fala, que consiste em você replicar alguns movimentos da pessoa para que você se conecte com essa pessoa. Então, você primeiro gera uma conexão não verbal com essa pessoa, replicando seus movimentos. Se você estiver numa sala, sei lá, com 30 pessoas, você consegue observar. Se você estiver no aeroporto é muito engraçado, onde tem umas pessoas numa mesma fileira, você vai ver que elas estão numa mesma posição, geralmente posição das pernas. Então, como que a pessoa entra em rapport? Quando ela dobra uma perna e a outra dobra também, às vezes a pessoa tá com uma perna cruzada e a outra tá com o braço cruzado, o nome disso é rapport espelhado. Então, como é que eu me conecto? O Hugo tá de braço cruzado. E se a gente for ver isso na comunicação não verbal, no corpo fala, vai falar que quando uma pessoa cruza os braços é porque ela não tá aberta a receber aquela comunicação. E se você não quiser fazer um rapport muito, né, na testa, e você cruzar o braço também, você cruza a perna. Você se conectou com aquela pessoa, você não tá querendo receber, eu também não tô. E aí, conforme você vai falando e a pessoa vai gerando outros movimentos, você começa a entender o mecanismo da pessoa. E existe uma leitura para isso. Então, você entende como a pessoa se comporta e consegue mais ou menos enxergar como ela está enxergando as coisas, como ela está te enxergando, de que forma você consegue agradar essa pessoa para que essa pessoa entre em rapport com você, para que você atinja o seu objetivo. Então, existe uma técnica para isso. Dentro do livro, ele fala isso de uma maneira muito plural, assim, de que você só tem que entender a pessoa, tal. A gente nunca vai conseguir entender uma pessoa de fato, porque cada pessoa, ela tem a sua visão de mundo de acordo com as suas experiências, né, com as suas vivências, com o seu universo, né. Às vezes o meu universo não é de obra, o de vocês é. A gente vai enxergar as coisas de formas diferentes, né. Então, se a gente for falar de uma sala, você vai imaginar quantos metros quadrados ela tem. Eu só vou imaginar como ela ficaria bonita com uma estante XYZ. Então, a gente nunca vai conseguir, de fato, entrar num senso de empatia 100%, porque não tem como. Cada pessoa tem uma vivência. Então, quando existe uma técnica, existe uma forma mais rápida de você se conectar e conseguir enxergar o universo com a ótica do outro. E aí, dessa forma, você consegue desenvolver uma empatia. No caso da sua esposa, putz, nossa, como que ela tá se sentindo, né? Puta, por que será que ela tá se sentindo dessa forma? Será que eu não fiz alguma coisa? Putz, eu não fiz aquilo, lembrei o que eu não fiz. Putz, deixei a toalha molhada na cama. Puta, larguei meu sapato jogado no meio da sala. Pô, já sei como ela tá se sentindo, mais ou menos. Você já sabe, a resposta do seu corpo já sabe como agradar a pessoa. Então, quando a gente se conecta com pessoas conhecidas, é muito mais fácil da gente gerar um senso de empatia. Com pessoas desconhecidas, o ideal é utilizar essas técnicas. E aí, no livro, ele faz isso de uma forma muito simplificada. Para quem nunca fez, para quem está começando tudo isso, eu acredito que é um bom start, porque dessa forma a pessoa consegue ter uma visão
de como ela pode começar a fazer aquilo, mas é muito importante entender que o livro aqui também não traz exatamente como você fazer isso. Ele te dá uma visão superficial do que isso significa. Uhum. Mas eu diria que é uma das coisas mais importantes para uma comunicação é você estudar sobre rapport, essa técnica de rapport. Obviamente que não pode tornar isso muito mecânico, Uhum. porque senão acaba se tornando forçado. Mas você vai lendo e entendendo sobre isso e vai aplicando aos pouquinhos e você vai perceber que, na verdade, você já fazia isso naturalmente e agora só está fazendo isso de uma maneira consciente. Uhum. E dessa forma você vai ver como você consegue deixar o ambiente, a comunicação, o negócio ou a sua equipe de uma maneira muito mais fluida, porque você consegue, de fato, entender mais ou menos como cada pessoa funciona e de que forma você precisa agir com cada pessoa para que você consiga atingir um objetivo ou para que essa pessoa consiga atingir o objetivo que você precisa.